Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Esta é a edição de número 22 de 2025 do programa Verdade e Luz. Neste programa, contamos com a minha presença, André Reis, as participações de nossos amigos João Boreço, Maria Amélia e de Gilberto Silva dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência, a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, trazemos o texto de Emmanuel, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Luz no Caminho, de seu prefácio intitulado Luz no Caminho. Dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, no livro 3º, As Leis Morais, capítulo 4, Lei da Reprodução, item 2, Sucessão e Aperfeiçoamento das Raças, apresentaremos as nossas considerações diante das perguntas de número 690 a 692A. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com o capítulo de número 1, intitulado O Tempo. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro de Valdo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saigusa, estamos no capítulo que trata sobre pais e filhos, especialmente o item Os Filhos e as Drogas. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. O editorial de hoje, extraído do livro Luz no Caminho, do seu prefácio, que tem o mesmo título, Luz no Caminho, autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Desde épocas imemoriais, o homem luta com os desafios da natureza, entendendo intuitivamente
que o Criador lhe ofertou uma habitação repleta de belezas e facilidades, que lhe tornavam o estágio terrestre, por um período de tempo, a feição de promissora escola de aperfeiçoamento. Dominou a fome, corrigiu as águas, combateu doenças, eliminou as distâncias, apagou o fogo desatado, criou a água potável, domesticou animais agressivos, aprendeu a fazer artificialmente o frio e o calor, regulamentou os caminhos aéreos, descobriu plantas e elementos outros que lhe favoreceram a conquista de medicamentos que lhe conservam a saúde. Criou os poderes da anestesia e outros recursos que lhe são necessários à vida. Um inimigo lhe pareceu quase indomável, a escuridão da noite. Em todos os tempos, algumas nobres inteligências sonhavam e trabalhavam para decifrar o segredo da luz artificial, a fim de que as comunidades terrestres se libertassem da treva noturna, até que Edison, em sua prodigiosa inspiração, conseguisse enriquecer o mundo com o benefício da lâmpada elétrica. Até que isso acontecesse, porém, a noite na Terra era ponto habitual de malfeitores e piratas, que se prevaleciam da sombra densa para delitos e furtos incontáveis. A matança de São Bartolomeu, em 24 de agosto de 1572, na França, ficou no calendário humano por marca indelével da crueldade que a escuridão favoreceu. O homem não descansava. Criou a tocha que o auxiliou através de séculos. Inventou a vela, a iluminação a gás, sempre contando com a colaboração do fogo. Entretanto, todos esses recursos eram deficitários ante o desenvolvimento contínuo das populações. É preciso encarecer, no entanto, que desde o princípio da civilização, as criaturas humanas tinham à frente o flagelo da guerra, que a inteligência e a habilidade do homem até hoje não lograram dominar. É que, além da claridade exterior, necessitamos da luz espiritual que conseguirá liquidar os tramas do ódio e da ambição, que ainda hoje revivem no homem da tecnologia avançada de nosso tempo. Em vão, a diplomacia suscita processos de conciliação no intuito de preservar a paz entre os povos do planeta. Quando os ímpetos da caverna retornam à mente do espírito excitado dessa ou daquela nação e declara-se a contenda com objetivos francamente inferiores, os povos afiam de novo as armas, promovem o aniquilamento das cidades que eles mesmos construíram e combatem-se entre si, reconstituindo os horrores do passado remoto, ao modo de animais ferozes enlouquecidos no campo. Leitor amigo, este volume despretensioso é migalha do nosso esforço em favor da paz, que te colocamos nas mãos com a finalidade de despertarmos todos para o amor que o Cristo nos ensinou, conscientes que estamos de que só a luz espiritual, no íntimo da individualidade humana, pode renovar o caminho das criaturas. Reconhecemos a simplicidade de nossas ilações, mas sabemos que a chama de uma vela, conquanto pequenina, é capaz de ressaçar as forças da escuridão. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita.
valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Em nosso estudo doutrinário, estamos trabalhando com o Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, as leis morais, capítulo 4 da Lei da Reprodução, item 2, sucessão e aperfeiçoamento das raças. Kardec faz a seguinte pergunta, de número 690 aos Espíritos. Do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos por via da reprodução? Maria Amélia. E os espíritos responderam a Kardec. A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas, como todas pertencem à grande família humana, qualquer que seja o tronco primitivo de cada uma, puderam mesclar-se e produzir novos tipos. Bom, eu fui dar uma pesquisadinha no conceito de raça. Então, até o século XIX, raça dizia respeito apenas à parte física. Então, eram as características físicas em comum. Então, derivavam de uma origem comum, como aqui mesmo fala, pertencentes à grande família humana, que vieram evoluindo fisicamente ao longo dos tempos. E aí a gente vai lembrar daquela figurinha, né, que a gente tem da evolução da raça, onde a gente começa lá bem parecendo um gorila, um macaco, e vai se levantando até ficar de pé, até começar a pensar, a dominar a fala e várias outras coisas que a gente foi ao longo do tempo, como nesse editorial aí mesmo a gente viu, né, a evolução. Só que a partir do século XIX, começamos a ver conceitos, mesmo não só no espiritismo, mas na sociologia, na filosofia, na antropologia, que já tinha surgido, de que a raça era muito mais que apenas o aspecto físico. Então, essa evolução, esse mesclar-se, é mesclar-se fisicamente. Então, né, cruza um povo com outro povo. A gente sempre fala que o brasileiro é a raça mais miscigenada, né? Agora estão fazendo aí uns exames de DNA que descobre quantos porcentos de DNA branco, negro, indígena, amarelo, cada um de nós tem. É possível fazer isso. Só que raça, para o espiritismo, toma um aspecto bem mais importante. Não basta falar em evolução física, tem que falar em evolução espiritual. Então, aí também nós vamos ter raças, entre aspas, né, de espíritos menos evoluídos, mais evoluídos, e é esse o nosso caminhar. Então, a origem realmente física se perde no tempo, mas a origem espiritual é muito mais antiga ainda, né? Porque a partir do momento que o homem obteve a razão, o espírito começou a dominar, e aí então nós vemos o progresso acontecendo e a evolução das raças. E podemos mesclar-nos? Com certeza, esse é o objetivo, é nos tornarmos uma única família, né? Muito bem, obrigado, Maria Amélia. Vamos à questão seguinte, na 691, onde Kardec pergunta: qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? E os amigos espirituais respondem: desenvolvimento da força bruta, em detrimento da intelectual. Atualmente, dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força física. E, no entanto, faz 100 vezes mais, porque colocou a seu serviço as forças da natureza,
o que não fazem os animais. Bom, caros amigos que estão conosco, né? As raças, nós podemos dizer assim, primitivas, elas tinham como caráter dominante o desenvolvimento físico. Acreditava-se sempre no mais forte, pois ainda não estava aprimorada a força do pensamento. Porém, isso ocorria porque nossos antepassados, eles não tinham a maturidade suficiente na alma para compreender o que era mais elevado. Eles estavam começando, de certa forma, a subir os primeiros degraus da escala evolutiva. E a vida prossegue no ritmo que Deus estipulou. Se Ele, que é a maior inteligência do universo, delineou desta forma, é porque é a mais certa. Não sabiam os homens que a força intelectual é mais poderosa, porque ela desenvolve condições de maior capacidade de trabalho, com menor esforço físico. Agora, com a evolução, os espíritos, depois de experimentados em todos os caminhos da razão, passaram a entregar os sentimentos para o amor, de modo a compreenderem que todos são irmãos, com os mesmos deveres e direitos, sem que o egoísmo possa prevalecer em detrimento dos que sofrem de fome e nudez, de sede e de amparo. Nós estamos às portas de grandes acontecimentos de transformações morais da humanidade. E a verdade, ela não pede licença aos homens para tomar seu lugar nas condições mentais dos seres que estão aqui encarnados na Terra. Está chegando a hora de aceitarmos Deus totalmente, em espírito e verdade. E é pelo pensamento que nós entramos em contato com Deus. E Ele atende nossos pedidos de filho quando encontra nos nossos corações o clima propício para isso, ou seja, o clima de obediência, de trabalho e principalmente de amor. E atualmente nós estamos vendo, né, que o homem já dá mais valor à força intelectual. Todavia, ele utiliza às vezes essa força intelectual de maneira equivocada. Por quê? Porque ele quer conquistar bens materiais. E às vezes ele se esquece dos valores imortais do espírito. E ele vem a sofrer por faltar do discernimento, onde o amor domina, onde o amor orienta. É por suas atitudes que o homem ainda não saiu totalmente da classificação dos seres animais, porque ainda muitas de suas atitudes lembram esses animais. Bem, obrigado, João. Vamos a uma breve pausa para as inserções da Web Rádio Verdade e Luz, aqui no nosso programa Verdade e Luz, e já retornamos na sequência. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No Centro Espírita você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Uma campanha da USE Ribeirão. Saiba mais em www.userp.org.br. Verdade e Luz. Voltamos depois de uma pequena pausa aqui no nosso programa Verdade e Luz, pela Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Estamos no quadro do nosso programa de estudo
de obras doutrinárias, estamos estudando o Livro dos Espíritos. Vamos dar continuidade com a questão 692. Kardec pergunta: o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme a essa lei deixar as coisas seguirem o seu curso normal? Maria Amélia. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. O próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins, sendo a perfeição o alvo para que tende a natureza. Favorecer a sua conquista é corresponder àqueles fins. Gente, depois que esse livro foi escrito, mais de 160 anos, a gente está vendo quanto progresso nas ciências, na biologia, na ecologia. E como poderia ser contrário à lei natural? Porque se não cai uma folha sem que Deus esteja ciente, esse progresso não teria acontecido. Agora, o quanto progresso, o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais tem contribuído para a melhoria do planeta. Os animais, né? A genética animal para melhorar a produção do leite, da carne, no quesito de vegetais, né? As verduras, os legumes, as frutas que hoje são enormes, bonitos. Tem agrotóxico? Alguns ainda tem, né? Ainda tem algumas coisas que precisam acabar. Mas o progresso foi enorme. E se esse progresso foi possível, é porque Deus estava nos apoiando, nos dando a oportunidade de crescer, de evoluir, né? Deu a intelectualidade, deu a inteligência. Na pergunta anterior aí, o João falou, antes era a força. Hoje, você consegue transportar um objeto pesadíssimo sem mexer um dedo, usando apenas os instrumentos mecânicos. Alimenta muito mais gente, né? Melhora a água, que também foi dito aí no nosso editorial, controlamos as águas, limpamos as águas. Então, a gente tem que pensar que nada disso é contrário à lei natural. Tudo que existe, que é possível fazer, é porque Deus assim nos permitiu, nos deu essa oportunidade. E o objetivo é único, né? É favorecer a melhoria da vida no planeta. Acho que é por aí. Se me permite, André? Pois não. Viu, Maria Amélia, você falou uma coisa aí que eu estava pensando, né? Que esse livro foi escrito há muito mais, né, de 160 anos. Mas só que se nós pararmos um pouquinho e analisarmos, vamos aqui, atualmente, como que as coisas estão evoluindo de uns anos para cá, não é verdade? Estão evoluindo assim, que daqui a pouco uma coisa que já não é mais, e realmente a gente para pensar, meu Deus, você vê que e às vezes acontecem algumas coisas, um exemplo, na medicina houve uma grande evolução com as duas grandes guerras. Então você vê que nós estamos passando por momentos que estão sendo contemporâneos a nós, né? Nós estamos vendo coisas que a gente jamais imaginaria que pudesse acontecer, não é verdade? Mesmo que você disse ali na pergunta anterior, ou no nosso editorial, que falou sobre as mudanças da eletricidade, por exemplo. Eu me lembro quando criança, numa cidade pequena, a iluminação da rua era uma lampadinha pequenininha que mal iluminava. Hoje nós temos aí as lâmpadas de LED, né, que iluminam. E o rádio, a TV, o cinema. Então, são coisas que, se foram possíveis de acontecer, foi porque nós estamos desenvolvendo a nossa intelectualidade, né? Nosso próprio programa. Quando tínhamos 10, 12, 15, 20 anos, alguém sonhou em estar nesse momento? Não, com certeza não, né? Não. Lembro que tinha uma frase com respeito aos vegetais, às plantações,
que se falava 2000 chegará, 2000 não passará, que não iria ter alimento para todo mundo, né? Havia esse ideário temor, de né? desastre, né? Esse temor. E veja, hoje nós temos muito mais safras durante o ano do que tinha antigamente, né? É tudo o homem colocando a inteligência que Deus permitiu em favor do desenvolvimento, do progresso, que é uma lei divina, né? Sim. É isso aí. Viu, André e Maria Amélia? Eu tô lembrando aqui também que eu fui testemunha viva disso, porque quando eu entrei para trabalhar no meu emprego, no último emprego, que eu trabalhei muitos anos, né? Era tudo feito na datilografia e eu rodava as provas da escola no mimeógrafo a álcool. De repente, Cheiroso. faz muito tempo, chegaram 3 computadores, nós começamos a trabalhar no computador, e quando eu saí de lá já era tudo computadorizado. Você entendeu? E não faz muito tempo isso. Então, eu acho que o progresso está vindo muito rápido. Muito rápido. E com a permissão de Deus, né? Dentro da lei divina e natural. Claro, é o que nós estamos falando aqui, né? Uhum. Muito bem, muito obrigado, Maria Amélia. Vamos à última pergunta de hoje, que é um desdobramento da anterior, é a 692A. Mas o homem é geralmente movido nos seus esforços para o melhoramento das raças, apenas por um interesse pessoal, que não tem outro objetivo senão o aumento do seu bem-estar. Isso diminui o seu mérito? Os amigos espirituais responderam: que importa que o seu mérito seja nulo, contanto que se faça o progresso? Compete a ele tornar meritório o seu trabalho, através da intenção. Demais, por meio desse trabalho, ele exercita e desenvolve sua inteligência, e é sobre esse aspecto que tira maior proveito. Como a Maria Amélia, né, disse aí nos comentários, realmente não são de forma alguma contrário às leis naturais, e nem foram em tempo algum os esforços dos homens em descobertas, principalmente descobertas materiais, que elevam as coisas no respeito, no que pede a própria natureza. Agora, o mundo espiritual, né, compete ao mundo espiritual ajudar no que é devido para essas descobertas, não é verdade? Como a Maria Amélia falou, tudo é permitido que se descubram, não é? Então, e essas descobertas, com certeza, beneficiam a humanidade, e que os homens estejam à altura de receber essas dádivas, sem despertar em seus corações sentimentos contrários à caridade. Infelizmente, essas descobertas, às vezes, não são descobertas para se fazer o bem. A gente vê isso, mas deveriam ser. E a perfeição que buscam, vamos dizer, é uma meta de luz no que se refere aos homens. E os homens, eles não devem ficar esperando só de Deus o progresso das coisas. É necessário que mãos humanas se movimentem para o crescimento de todas as coisas. Que nós sabemos que os grandes cientistas que estão encarnados no mundo, ou que já passaram encarnados pelo nosso mundo, não vieram a este planeta por acaso. Eles são, às vezes, missionários, que a gente deve respeitar e deve orar por eles, porque, às vezes, o trabalho deles é tanto que pode não sobrar oportunidade para a prática constante de atividades religiosas. E o que nós temos que recordar e sempre ter em mente, nada se perde na vida. Mesmo aqueles que, de certa forma, às vezes combatem a verdade, quando se aliam a essa verdade, eles se tornam gigantes na inspiração divina. Para evoluirmos, não é preciso que nós irmos contra a natureza. Basta acompanhá-la nos caminhos de progresso dessa natureza. Agora, cada um pode cooperar nas suas mais difíceis operações de amor, onde a verdade nunca faltará. E o homem ainda mais tem o dever de trabalhar para a evolução das plantas e dos animais, como disse a Maria Amélia. Isso é necessário, porque tudo progride, não é verdade? Agora, o que o homem tem que ter em mente e discernir? Somente a Deus pertence a vida.
Muito bem, muito obrigado, João, Maria Amélia, pelos comentários. Encerramos esta parte do programa. Vamos ao nosso próximo quadro. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Iniciamos agora o nosso Momento Evangélico. Sempre trazemos aqui uma mensagem, né? Agora estamos usando o livro Caminho, Verdade e Vida, né? Hoje vai ser a primeira lição. No programa anterior fizemos a introdução, né? Momento Evangélico aqui então vai utilizar agora o Caminho, Verdade e Vida, que foi ditado pelo benfeitor espiritual Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Capítulo 1, então, o tempo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 6. A maioria dos homens não percebem ainda os valores infinitos do tempo. Existem, efetivamente, os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra, em favor do seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho. Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para, em seguida, recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso de oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Bem, ouvimos aí esta página tão importante, né, que o Emmanuel nos traz sobre o tempo, né, João? E o tempo, na verdade, é concessão divina. E aí, o que você poderia trazer para nós, incrementando essa página maravilhosa de Emmanuel? Bom, é concessão divina. E o tempo, André, Maria Amélia, queridos amigos, é uma dádiva do Senhor.
E Emmanuel, ele nos convida a utilizar produtivamente o nosso tempo. E as atividades em busca de coisas materiais adquirem sua importância nessa recomendação, pois eles resultam em benefícios como alimento, moradia, saúde, que garantem a conservação das pessoas. Agora, temos que acordar para o fato de que o progresso da humanidade é tarefa de todos nós. Assim, não basta nós agirmos somente em nosso favor. Que tempo podemos dedicar ao bem comum? O Senhor espera que não nos limitemos à nossa vida em particular, mas experimentemos uma vida de irmãos. A caridade, caros amigos, é a oportunidade dignificante de alcançarmos degraus iluminativos de moralidade. E Emmanuel, ele nos lembra que nos rebaixamos quando desperdiçamos o tempo que o Pai nos outorga. Vamos entender bem. Quantas vezes nós vivemos a ilusão de que gastamos sem proveito tempo que não rendeu nenhum dinheiro para nós? Esclarecendo esse equívoco, é um equívoco, né? Nos dedicaremos a ações que levarão em conta o cumprimento das leis divinas na Terra. E as nossas imperfeições, com certeza, elas serão cotidianamente vencidas. E numa encarnação futura, nós vamos sim assumir compromissos novos. E vamos ter sempre em mente que Deus nos ama. E nós contamos com essa certeza. Portanto, nós temos que fazer cada hora do dia um tempo de Deus. Por isso, a gente deve aproveitar cada minuto, cada momento que a vida nos oferece para trabalharmos em nosso favor e em favor dos nossos semelhantes. Isso fará, irmãos, com que nós saímos da ociosidade, que não é benéfica para ninguém. E eu busquei em André Luiz, através da psicografia do Chico, uma frase para encerrar o nosso pensamento. E André Luiz diz assim: se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Muito obrigado, João, pelos seus comentários. Encerramos aqui esse primeiro capítulo, do livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos prosseguir com o nosso programa. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Você está ouvindo ou assistindo ao programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto. Vamos agora ao nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. E neste quadro fazemos uso do livro Divaldo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saigusa. Estamos no capítulo Pais e Filhos, no item Os Filhos e as Drogas. A pergunta que se faz a Divaldo é a seguinte: muitos filhos se perdem nas drogas. Hoje, o alcoolismo é uma situação muito difícil e real entre os jovens, principalmente entre os brasileiros. O que você poderia dizer aos pais que têm um filho nessa condição? E Divaldo Franco sabiamente responde:
que recorram imediatamente ao tratamento especializado. Que não se iludam achando que irá passar quando estiverem adultos, porque nessa fase normalmente pioram. De alguma forma, essa ocorrência é resultado também do que acontece no lar. Conheço muitos pais que pregam a abstinência do fumo, mas são fumantes inveterados. Alguns têm verdadeiros bares dentro de casa e muitos são espíritas. Certo dia, perguntei a um amigo que me apresentou o seu bar doméstico: "Você usa alguma dessas bebidas?" Ele respondeu: "Não, tenho-as para os amigos quando me visitam." "Você não usa? Mas oferece a seus amigos, viciando-os?" "Não, eles já são viciados. Então, quando me visitam, desejando ser gentil, ofereço-lhes o que gostam. Mas ser gentil com os indivíduos viciados, apoiando-os, não é um erro?" De maneira nenhuma. Quando eles me visitam e solicitam cerveja ou outra substância, ofereço-os. Mas você é espírita e deveria explicar: lamento, não temos em casa bebidas alcoólicas. Criar hábitos saudáveis é não ter constrangimento por possuí-los. É muito fácil, quando a criança é tímida, quando o jovem tem conflitos na fase da transição sexual e não recebe a assistência da família, ser assistido pelos colegas, que normalmente são mal orientados, ou pior, ser adotados por traficantes. Quando o hábito de tomar bebidas alcoólicas já estiver instalado, não postergue tratamento, trabalhando com o filho imediatamente para o seu reajuste, por intermédio de clínicas especializadas, de maior convivência no diálogo franco, natural e no estudo de o Evangelho no lar. Essas são as soluções adequadas. Sabemos, né, Maria Amélia, que todos nós trazemos determinadas necessidades, situações que temos que passar, mas quando isso ocorre nos nossos lares, é uma situação muito difícil, de muita luta, muita perseverança no bem, para conseguirmos administrar e termos a consciência de alguma forma adequada para instruir, para reajustar determinadas situações, né? É um drama familiar muito grande, muito triste. Sim, hoje mesmo eu tive notícias de um casal de amigos que precisou internar a filha, que não conseguiram resolver em casa. Mas eu penso que todos nós passamos por essas circunstâncias quando os nossos filhos começam a crescer, ou nossos sobrinhos, nossos alunos, as pessoas que convivem conosco. E eu acho que é o que o Divaldo falou aqui. Principal é o exemplo. Então, se eu não quero que fuma, eu não vou fumar. Se eu não quero que bebe, eu não vou beber. Certo? Eu acho que é por aí. Então, assim, a primeira coisa, eu acho, o primeiro item é o exemplo. A gente precisa exemplificar tudo aquilo que a gente acha que precisa ser corrigido. Em segundo lugar, a educação religiosa. Esses jovens precisam entender o caminho do Evangelho. E isso também passa pelos pais. Se os pais não se esforçam para dar a esses filhos uma formação religiosa, não falando em religião essa ou aquela, mas um evangelho, um cristianismo, orientações seguras, também é difícil de resolver. Outra coisa é a transparência. O que você disse, a força, a coragem para resolver o problema. Surgiu o problema? Até vamos tentar resolver em casa, com o diálogo, mostrando todas as consequências do vício, mas se a gente vê que não vai dar conta sozinho,
vamos sim buscar ajuda. Muitos pais não querem buscar ajuda, têm vergonha de deixar transparecer o problema do filho, mas precisa buscar essa ajuda. E prestar muita atenção no comportamento dos filhos em casa. Porque aí a criança, o adolescente, gosta de ficar no quarto. Gosta de ficar sozinho. Na escola era super comum, só começam a andar com as blusas de manga comprida, pode estar 40 graus de Ribeirão Preto. O que eles estão escondendo com essa blusa de manga comprida? As picadas, as mutilações. E a gente, pais, educadores, vamos fingindo que não estamos vendo. Então, acompanhamento, prestar atenção, diálogo, amor, oferecer confiança para que esses jovens confiem em nós. Gente, e prece, né? Porque o André começou falando, é um momento muito difícil. Eu fico pensando, um pai que se pega numa situação dessas, o quão difícil deve ser para esse pai. Então, é o amor, o carinho, o diálogo. E não ter vergonha de procurar ajuda. Não podemos ter essa vergonha. Temos que procurar essa ajuda. É o que eu pensei o dia inteiro. Eu me lembro assim, quando as minhas filhas começaram a crescer e sair para passear, meu Deus, enquanto não chegava em casa e eu via que não tinha bebido, que não tinha fumado, eu não conseguia descansar. Então, assim, é esse olhar, né? Atento e muita orientação, né? É uma questão também, né, Maria Amélia? Você tem justamente o princípio religioso que você falou, Sim. e já foi difícil. Imagina Sim. quem não tem, quem não se dedica a encontrar Jesus no seu coração. Como é que lida com uma situação dessa, né? Onde é que vai encontrar forças? Fazer o evangelho no lar, com todos os filhos ali assistindo e ouvindo, de cara feia, fazer o quê? Mas tem que sentar, tem que ouvir, porque eles vão ouvindo e isso aí vai repercutir lá na frente. Tudo bem, obrigado, Maria Amélia. Obrigada. Vamos encerrar esse quadro do nosso programa. Verdade e Luz. Amigos que nos ouvem e nos assistem, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo a sua participação e também os nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Vamos agora às nossas considerações finais. Maria Amélia. Bom, mais uma vez quero agradecer a oportunidade de poder participar com vocês, João, André, Gilberto, desse trabalho que é tão gratificante, porque a gente estuda, a gente conversa aqui e tenta levar para os nossos ouvintes, telespectadores, um pouco de alento, né? Nesses dias tão difíceis. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. João, suas considerações finais? Eu, como sempre, né, André, é gratidão. Eu começo sempre com gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui. Gratidão àqueles que nos assistem, àqueles que nos ouvem. Gratidão a vocês, ao André, a Maria Amélia, ao Gilberto, que está na técnica, pela amizade, pelo aprendizado, que a Maria Amélia disse bem, né, Maria Amélia? Com esse programa a gente está sempre aprendendo. Cada programa a gente vai aprendendo um pouquinho mais, porque nós somos
os maiores beneficiados, porque nós precisamos aprender para passar para os outros, né? Então eu quero mais uma vez, agradecido sempre, pedir que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações e nos nossos lares, e até o próximo programa. Aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da nossa web rádio Verdade e Luz e que também divulguem, para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br ou nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.